Algo está profundamente errado com o mundo, e você sente isso. Não é só uma sensação. É como uma presença invisível pairando no ar. Uma tensão, um silêncio prestes a ser rompido. A cada noticiário, a cada evento estranho, a cada olhar vazio nas ruas, é como se a realidade estivesse prestes a revelar algo que sempre esteve escondido. 2025 começou de forma bizarra. Se você for minimamente atento, já deve ter notado. Esse ano não é como os outros. Desde janeiro, fomos bombardeados com sinais que antes só víamos em filmes de ficção científica ou em antigas profecias sagradas. Luzes misteriosas cortando os céus do Brasil, da Rússia, do Oriente Médio. Um alinhamento de 7 planetas. Um evento raríssimo que só voltará a acontecer daqui a mais de 100 anos. Tempestades solares violentas, sons inexplicáveis vindo do subsolo, colapsos de sistemas digitais sem causa aparente. E como se isso não bastasse, surgem os sinais religiosos. Um menino de 5 anos tentando expulsar um presidente de sua cadeira, em rede nacional. A morte repentina do Papa Francisco no domingo de Páscoa. Uma chuva de vermes em Nova York, um presságio bíblico? As coincidências se empilham. Ou será que nunca foram coincidências? É neste cenário que surge ele, Abdullah Hashem. Um nome até pouco tempo desconhecido, mas que agora começa a ecoar nos corredores do Vaticano, nas mesquitas do Oriente Médio, nos fóruns esotéricos da internet e nas igrejas de todo o mundo. Alguns o chamam de louco, outros de escolhido, mas a maioria ainda nem sabe o que está por vir. Hashem afirma ser o sucessor legítimo de Jesus Cristo, do profeta Maomé e do apóstolo Pedro. Não se trata apenas de mais um guru espiritual. Ele reivindica com todas as letras o título de verdadeiro Papa, enviado divino, o Mahdi prometido, o elo perdido entre as religiões. Uma figura capaz de unir, ou dividir, bilhões de pessoas. E tudo isso justamente após a queda do último líder religioso que o mundo conhecia. Será que a morte de Francisco foi apenas o início de um processo orquestrado? Teriam os seguidores de Hashem realmente comemorado essa morte como um sinal dos céus? Quem está por trás de sua ascensão? E por que, de repente, as profecias de São Malaquias, de Isaías e dos hadiths islâmicos parecem se alinhar tão perfeitamente com esse momento? Há registros, símbolos e manuscritos esquecidos que falam de um homem de olhos penetrantes, voz suave, mas palavras afiadas como espada. Um homem vindo do leste e do oeste. Um filho da promessa, mas também, talvez, da mentira. Mas será que ele é o Messias? Ou o engano final? Você já se perguntou por que tudo parece estar acelerado? Como se o tempo estivesse correndo mais rápido, os eventos se empilhando sem dar espaço para respirar. Não é apenas ansiedade coletiva. Algo está se movendo nos bastidores da existência. Um palco está sendo montado, lentamente, cuidadosamente, há séculos. E agora, finalmente, as cortinas começam a se abrir. Figuras políticas perdem credibilidade. As instituições ruem. A ciência não tem mais todas as respostas. E nesse vácuo de sentido surgem vozes, antigas, esquecidas, ou perigosamente novas. Abdullah Hashem não é apenas um personagem excêntrico em meio ao caos. Ele pode ser a peça-chave de uma profecia que ultrapassa religiões, continentes e eras. Sua história é envolta em sombras, discípulos que juram tê-lo visto curar com um toque, cartas que teriam previsto seu nascimento e sermões em que ele fala de forma hipnótica sobre um novo mundo espiritual, unificado, absoluto. A mídia tradicional ignora. A elite religiosa se cala. Mas por quê? Esse vídeo vai te mostrar o que eles não querem que você veja. E você vai entender por que essa história está apenas começando. Para entender o impacto de sua figura, é preciso ir muito além da superfície e mergulhar em uma biografia cercada de contradições, lacunas e mistérios. A história oficial fala de um homem nascido em 1983, filho de pai egípcio muçulmano e mãe americana cristã. Uma combinação improvável
que já nos dá a primeira pista de por que ele alega ser a ponte entre religiões que, por séculos, caminharam separadas, e até mesmo em conflito. Desde cedo, relatos não confirmados indicam que Abdullah demonstrava uma inteligência incomum. Professores que o tiveram na infância disseram que ele fazia perguntas estranhas sobre a existência, o tempo e a alma. Ainda pequeno, aprendeu a ler textos em árabe clássico e começou a estudar os manuscritos bíblicos e o Alcorão. Aos 14 anos, teria se isolado por semanas em um mosteiro copta no deserto egípcio, onde, segundo relatos de antigos monges, teria tido visões. As informações são vagas, quase intocáveis, mas estão registradas em fóruns e arquivos anônimos que reaparecem e somem com frequência assustadora. Aos 19, ele surge na internet com fóruns misteriosos, debatendo profecias e teorias apocalípticas com uma linguagem que misturava erudição teológica e retórica quase hipnótica. Seus seguidores dizem que ele nunca estudou formalmente, mas que cita textos sagrados inteiros de memória, incluindo passagens pouco conhecidas do Talmud, dos Hadiths e de evangelhos apócrifos. No entanto, foi em 2008, quando se muda para o Cairo, que a figura de Abdullah Hashem realmente começa a se consolidar. O Egito vivia momentos tensos, manifestações populares, colapso político, a queda de Mubarak se aproximando. Em meio ao caos, Hashem começa a reunir pequenos grupos de estudiosos e religiosos dissidentes. Seus discursos tomam força. Ele fala como quem já sabia que esses tempos chegariam. Ele cita nomes de profetas como se fossem velhos conhecidos. De forma quase inexplicável, ele passa a ser aceito em círculos religiosos diversos. Líderes sufi o recebem. Rabinos ortodoxos viajam para escutá-lo. E até teólogos cristãos não conseguem descredenciá-lo com facilidade. Muitos, inclusive, se afastam sem explicações, como se tivessem visto ou ouvido algo que não conseguiram processar. Mas as contradições começam a surgir. Seus documentos são escassos. Não se sabe exatamente onde viveu em alguns períodos da juventude. Há boatos de que teria vivido em comunidades secretas nas montanhas da Armênia, e outros dizem que passou um período com monges drusos no Líbano. Nenhuma dessas informações é confirmada, mas todas parecem estranhamente possíveis. É também nessa fase que ele adota o nome completo Abdullah Hashem al-Yamani, alegando que foi revelado em sonho profético. O sobrenome Yamani tem peso dentro das profecias xiitas, pois Ike Yamani seria um dos líderes que antecederiam o retorno do Mahdi, o Messias islâmico. Mais uma coincidência? Ou mais um encaixe cirurgicamente planejado? Mas talvez o mais perturbador não seja o que ele diz, e sim o que ele não diz. Em diversas entrevistas, raras e geralmente conduzidas por seus próprios seguidores, Abdullah responde com parábolas, metáforas e trechos enigmáticos de escrituras. Quando questionado diretamente sobre sua identidade, ele afirma: "Sou o que está escrito, mas foi escondido à vista de todos." Uma frase que, para os mais atentos, ecoa as palavras do livro de Isaías sobre o servo oculto. Abdullah Hashem não tem redes sociais oficiais, não comparece a eventos públicos comuns, e mesmo seus vídeos mais compartilhados são trechos de transmissões criptografadas, geralmente publicadas por seguidores com nomes codificados. Muitos desses vídeos somem misteriosamente após ganharem tração, e retornam dias depois, com pequenos trechos cortados ou modificados. Isso levou alguns investigadores independentes a suspeitarem de manipulação digital intencional para dificultar a rastreabilidade de suas mensagens originais. Um de seus discursos mais polêmicos foi proferido no Monte Gerizim, local sagrado para os samaritanos, no qual ele teria declarado diante de poucas dezenas de seguidores ser o único herdeiro espiritual legítimo de todas as casas de Israel, Ismael e Roma. A frase repercutiu entre estudiosos de escatologia como uma possível afirmação de domínio espiritual sobre judeus, muçulmanos e cristãos.
Seria esse o anúncio silencioso do surgimento de uma nova figura messiânica global. Não à toa, existem grupos online que o tratam como o Reconciliador, um título extraoficial que aparece em fóruns obscuros. Outros, mais temerosos, o chamam de o Enlaçador, aquele que une o que jamais deveria ser unido. Há inclusive um manuscrito etíope do século XII, que fala de um homem que nasceria entre os povos do deserto e das montanhas, filho de duas tradições, e que traria uma única palavra com 1000 significados. Alguns estudiosos sugerem que esse texto pode ter ligação com Hashem, embora sua autenticidade continue sendo debatida. Com tantas camadas, o enigma permanece. Ele é apenas um homem inteligente e articulado, com talento para manipular textos antigos e seguidores impressionáveis? Ou estamos diante de alguém muito mais profundo, talvez perigoso, cuja existência foi prevista há séculos? Essa pergunta, por mais desconfortável que seja, ecoa por entre catedrais vazias, minaretes silenciosos e sinagogas fechadas. E ela não será calada tão cedo. Ao longo da história, muitas figuras controversas surgiram alegando serem profetas, mensageiros ou mesmo encarnações divinas. Mas poucas ousaram reivindicar simultaneamente o legado espiritual de 3 das maiores religiões monoteístas do planeta. Abdullah Hashem não apenas ousa, ele afirma com convicção. É o sucessor legítimo de Jesus Cristo, do profeta Maomé e do apóstolo Pedro. 3 pilares. 3 religiões. Uma única autoridade espiritual concentrada em um só homem. A princípio, tais declarações poderiam ser vistas como delírios de grandeza ou marketing messiânico barato. Mas, no caso de Hashem, as afirmações vêm acompanhadas de discursos meticulosamente elaborados, recheados de referências cruzadas às escrituras cristãs, islâmicas e judaicas. Ele não cita versículos ao acaso. Ele os conecta, interpreta, reinterpreta e os amarra em uma narrativa onde ele próprio ocupa o centro. Em um de seus vídeos mais replicados, Hashem declara: "Sou o sucessor do Consolador prometido por Jesus. Sou o filho da profecia de Isaías. Sou aquele cujo nome estava selado na última linha da vontade do profeta." Ele fala com uma calma desconcertante. Não tenta convencer. Apenas afirma, como quem já sabe que será crido. Segundo seus seguidores, tudo começou com um documento. Uma suposta vontade profética, deixada por Imam Ahmad al-Hassan, figura central em alguns ramos do xiismo, na qual estaria escrito o nome Abdullah Hashem al-Yamani, como seu sucessor espiritual e messiânico. Essa vontade teria sido guardada por séculos, passando por mãos ocultas, até ser revelada por Hashem em um evento privado em 2023, transmitido apenas para iniciados. Esse momento, para seus devotos, marcou o início de uma nova era espiritual. Uma era em que a religião tradicional, institucionalizada, dogmática e corrompida, seria substituída por uma unificação espiritual guiada por um novo imã universal. A proposta parece utópica, até encantadora, se não fosse pelo detalhe inquietante. Hashem exige fidelidade total. Em suas palavras, aqueles que me negam não negam a mim, mas a verdade que habita em mim. Em outros discursos, Hashem vai além. Ele afirma que os textos bíblicos foram parcialmente corrompidos e que o verdadeiro Cristo falava aramaico com expressões próximas ao árabe clássico. Alega que Pedro jamais fundou uma igreja em Roma e que o papado romano foi um desvio da missão original deixada por Jesus. Em suas palavras, ele é o verdadeiro Papa, não por eleição humana, mas por desígnio divino. No campo islâmico, Hashem é ainda mais ousado. Diz que os califados foram criações humanas falhas e que o verdadeiro Mahdi só poderia vir com a aprovação espiritual do céu, não por sangue, herança ou revolução. Ele se intitula o Mahdi revelado, aquele que aparece no fim dos tempos para separar verdade e ilusão. Muitos estudiosos islâmicos se apressaram em condená-lo como herege. Outros preferiram o silêncio.
Seus discursos muitas vezes contêm frases cifradas, com múltiplas camadas de significado. Cita as 99 qualidades de Allah intercaladas com os nomes ocultos de Deus na Cabala. Fala de Isa, de Elias, de João Batista, do retorno dos dois ungidos. E sempre termina com uma mensagem que soa mais como uma convocação do que como um sermão. A colheita está próxima. Os anjos já estão entre vós. Para os céticos, tudo isso é uma grande encenação teológica. Para os seguidores, é um despertar espiritual. O fato é que a abrangência de suas afirmações é tão radical, tão abrangente e tão coordenada, que assusta até mesmo estudiosos experientes em escatologia. Nunca se viu, na história moderna, alguém que colocasse sobre si tamanha carga simbólica. E ainda assim fosse levado a sério por milhares. Documentos atribuídos a Hashem circulam pela internet, traduzidos em dezenas de idiomas. Eles contêm diagramas espirituais, interpretações apocalípticas do Apocalipse e até mapas com coordenadas geográficas de locais sagrados e ocultos que estariam sendo reativados. Há quem diga que ele está formando uma nova hierarquia espiritual composta por 12 conselheiros, cada um representando uma tribo perdida ou um princípio cósmico. Há um detalhe que poucos mencionam. Em 2024, Hashem teria enviado cartas a 3 grandes líderes religiosos, um rabino israelense, um imã iraniano e um bispo europeu. As cartas continham apenas 3 frases. O ciclo está fechado. A pedra foi movida. O selo está rompido. Nenhuma das lideranças respondeu publicamente. Mas, poucos meses depois, os 3 anunciaram sua aposentadoria. Coincidência? As alegações de Abdullah Hashem não são apenas espirituais, são geopolíticas, cósmicas, escatológicas. Elas exigem não apenas fé, mas submissão. E isso é o que mais intriga ou assusta quem começa a mergulhar nesse universo. Estamos diante de um novo profeta, ou do maior arquiteto de manipulação espiritual já registrado. E talvez a pergunta mais inquietante de todas seja: por que agora? Por que Abdullah Hashem surge justamente em um momento em que o mundo parece tão vulnerável, tão dividido, tão desesperado por um guia? Seria ele uma resposta enviada dos céus? Ou um teste final para separar os que enxergam da maioria que ainda dorme? Desde os tempos mais remotos, a humanidade busca respostas para o futuro. Esse desejo ancestral de entender o destino do mundo nos levou a escrever, preservar e decifrar profecias milenares. Muitos veem essas profecias como mitos, outros como advertências, mas há aqueles que as consideram mapas espirituais codificados, verdadeiros roteiros do tempo. E dentro desse cenário obscuro e fascinante, algumas dessas profecias parecem apontar, com precisão perturbadora, para figuras como Abdullah Hashem. 3 são os conjuntos proféticos mais frequentemente citados quando falamos em um líder espiritual global, que surgirá nos tempos finais: a profecia de São Malaquias, os hadiths islâmicos sobre o Mahdi e as passagens bíblicas, especialmente de Isaías, Daniel, Mateus 24 e o Apocalipse de João. Comecemos com a mais enigmática, a profecia de São Malaquias. Escrita no século XII, ela lista uma sequência de 112 papas, com descrições simbólicas que se mostraram surpreendentemente precisas ao longo dos séculos. O último da lista é descrito como Petrus Romanus, Pedro o Romano, e seria aquele que lideraria a igreja durante a Grande Tribulação, até a destruição de Roma. Curiosamente, o Papa Francisco foi o último reconhecido na linhagem, e sua morte recente, especialmente ocorrida durante a Páscoa, reacendeu o temor de que esse ciclo tenha se encerrado. E é neste vácuo que Hashem se declara o novo guia espiritual, o verdadeiro herdeiro do trono de Pedro. Agora surge Abdullah Hashem, proclamado por seus seguidores como o verdadeiro Papa, enviado por Deus. Ele se apresenta como o sucessor espiritual de Pedro, e ao mesmo tempo como o Mahdi islâmico e o Messias esperado. Para os que creem,
Isso confirma que Petrus Romanos não seria um papa literal, mas sim uma fusão espiritual de todas as tradições. Nos textos islâmicos, os hadiths sobre o Mahdi são ainda mais explícitos. Eles descrevem a vinda de um homem do Oriente, descendente de Maomé, que surgiria em um tempo de grandes conflitos para restaurar a justiça antes do dia do juízo. Entre as descrições mais citadas está: seu nome será como o nome do profeta, e o nome de seu pai será como o nome do pai do profeta, ou seja, Muhammad ibn Abdullah. O nome completo de Hashem é Abdullah Hashem al-Yamani, não uma correspondência literal, mas assombrosa. Mais perturbador ainda é um hadith pouco conhecido, onde se diz que o Mahdi surgirá após a morte de um líder com nome de animal, e será sucedido por um homem chamado Abdullah. Para os seguidores de Hashem, a morte do leão, apelido tradicional do Papa, seguido pela ascensão de Abdullah, seria um cumprimento exato dessa profecia. No campo cristão, as profecias bíblicas são igualmente alarmantes. Em Mateus 24, Jesus adverte que nos últimos dias surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas, que fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Em Apocalipse 13, há a figura da besta que fala como dragão e se impõe com poder espiritual sobre toda a terra. Muitos intérpretes relacionam essa figura a um líder carismático que assumiria papel religioso, político e profético, unindo todas as nações sob um único credo. Outra passagem crucial é a de Isaías 53, onde se fala do servo sofredor, uma figura que muitos interpretam como uma previsão de Jesus, mas que outros enxergam como uma entidade profética futura. Alguém que seria rejeitado, caluniado e, no entanto, exaltado pelos céus. Hashem já foi gravado citando Isaías, dizendo: ele viu sua descendência e prolongou seus dias. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Uma apropriação direta do texto, vista por seus seguidores como uma confirmação de que ele é o escolhido. Ainda no Antigo Testamento, em Daniel 7 e 8, o profeta relata visões de um reino que surgiria em meio a 10 outros, e de um chifre pequeno que teria olhos de homem e boca arrogante. Essa figura falaria blasfêmias contra o Altíssimo e enganaria muitos com aparência de santidade. Esse trecho tem sido, há séculos, interpretado como uma descrição do Anticristo, um governante espiritual com aparência de cordeiro, mas coração de lobo. A descrição é inquietantemente compatível com a retórica de Hashem. Palavras doces, unificação espiritual, promessas de paz global, mas exigência de total submissão à sua autoridade. Seus críticos mais informados enxergam aí o perigo maior, não o que ele diz, mas a forma como diz. Uma sedução espiritual disfarçada de iluminação. Na Cabala judaica, textos ocultos mencionam o surgimento de um profeta híbrido, que carregaria sinais das 3 linhagens, de Isaac, de Ismael e de Esaú. Um homem que carregaria em si a herança dos judeus, dos árabes e dos romanos. Essa figura, segundo o Zohar, surgiria nos tempos finais para restaurar o equilíbrio, ou precipitar a queda. Abdullah Hashem se apresenta como filho do Ocidente por sua mãe cristã, filho do Oriente por seu pai egípcio e herdeiro dos profetas de ambas as margens do deserto. Por fim, há profecias de origem mais obscura, como as contidas nos manuscritos do Mar Morto, que falam de um sacerdote justo e de um mestre da mentira. Ambos viriam quase ao mesmo tempo. Um para conduzir os remanescentes, o outro para enganar até os anjos. Em alguns círculos acadêmicos, circula a ideia de que talvez essas figuras sejam a mesma, dependendo apenas do ponto de vista. Talvez essa seja a lição mais inquietante das profecias. Elas não oferecem respostas claras. Elas são espelhos, revelam mais sobre quem as interpreta do que sobre os personagens em si. E no centro desses reflexos está Abdullah Hashem, que parece ter estudado cada linha, cada nuance, cada simbolismo,
não apenas para se encaixar, mas para se tornar o próprio cumprimento das palavras antigas. Se ele é mesmo o cumprimento das profecias ou a maior distorção delas, é algo que só o tempo revelará. Mas uma coisa é certa: o que antes era considerado impossível, agora caminha entre nós. E o relógio profético continua a girar. Não é mais apenas sobre religião. A figura de Abdullah Hashem e os eventos ao seu redor transcendem a fé e entram no território da geopolítica, e não qualquer geopolítica. Estamos falando de movimentos subterrâneos, alianças silenciosas, jogos de poder que há décadas, talvez séculos, têm preparado o palco para algo que, agora, começa a se revelar. Desde a antiguidade, grandes impérios se viam como representantes dos deuses. Faraós, césares e califas eram líderes espirituais e políticos. Mas, no mundo moderno, essa fusão desapareceu. Ou, assim pensamos. A ascensão de um líder que reivindica a autoridade religiosa universal reacende um temor ancestral. O surgimento de um império espiritual global, com implicações reais para a política internacional. Os sinais estão por toda parte. O Oriente Médio vive mais uma vez dias de tensão. Israel enfrenta pressões internas e externas, enquanto Irã e Arábia Saudita, inimigos históricos, começam a se reaproximar de forma inesperada por intermédio de figuras religiosas dissidentes que discretamente citam Hashem como ponto comum. No Egito, país natal de Hashem, líderes Sufi têm se manifestado de maneira ambígua, insinuando que um espírito de reconciliação está se levantando no mundo islâmico. Ao mesmo tempo, a Europa enfrenta uma crise de identidade. O vácuo deixado pela morte do Papa Francisco e o colapso de confiança nas instituições religiosas tradicionais abriu espaço para novas lideranças espirituais. Alguns teólogos italianos já sugerem, de forma velada, a necessidade de uma revisão da sucessão papal à luz de revelações proféticas. Hashem, para muitos, representa essa alternativa mística, e isso começa a assustar até mesmo os que não acreditam nele. No continente asiático, a situação é ainda mais complexa. Índia e Paquistão, ambas potências nucleares, estão à beira de um conflito militar motivado por disputas religiosas e recursos hídricos. O que poucos sabem é que pequenos grupos radicais de ambas as nações têm circulado mensagens espirituais, ligando Hashem ao cumprimento de profecias locais sobre um avatar oculto que surgiria no Ocidente e reuniria as religiões do mundo. E a América? Enquanto os olhos estão voltados para guerras e colapsos no exterior, grupos de inteligência religiosa nos Estados Unidos já monitoram a ascensão digital de Hashem. Agências privadas e think tanks ligados à segurança espiritual consideram sua figura uma ameaça ideológica emergente, com potencial de influência global. Seu discurso sobre paz, unificação e transcendência pode soar inofensivo, mas, numa era de caos, qualquer promessa de ordem se torna arma. O mais intrigante é que Hashem não faz discursos políticos. Ele sequer menciona nomes de governos ou nações. E, ainda assim, seu nome aparece em relatórios de segurança internacional, em discussões diplomáticas de bastidores e em reuniões interreligiosas que, oficialmente, negam qualquer vínculo com ele. Como pode alguém que nunca se declarou líder político estar no centro de tantos debates geopolíticos? A resposta talvez esteja na estrutura silenciosa que se forma ao seu redor. Existem rumores cada vez mais sólidos de que Hashem estaria criando o que seus seguidores chamam de Conselho Espiritual Global, um grupo de 12 membros espalhados por diferentes continentes, com autoridade não apenas sobre assuntos espirituais, mas também sobre políticas sociais e econômicas regionais. É uma espécie de governo da consciência, cujo objetivo seria substituir as estruturas convencionais de poder. Mais que isso, documentos vazados por dissidentes
alguns já desaparecidos, indicam que há planos para a criação de uma nova moeda digital consagrada baseada em princípios éticos e espirituais e que só poderia ser utilizada por pessoas iniciadas na doutrina de Hashem. Um sistema fechado, com regras próprias e autenticado por símbolos sagrados. Uma moeda da fé. Uma religião com economia própria. Se isso soa como ficção científica, lembre-se. Hoje, líderes digitais como Elon Musk falam abertamente sobre implantes cerebrais. Governos inteiros se rendem a moedas criptográficas. E países planejam censura automatizada baseada em inteligência artificial. O mundo já não opera com os limites de outrora. O que parecia loucura ontem se torna prática hoje, e política amanhã. Dentro dessa nova ordem que se esboça, a figura de Hashem aparece como catalisador. Não impõe pela força, mas atrai pelo enigma. Não seduz pelo medo, mas pela promessa de reconexão. Sua proposta de um novo pacto espiritual global, aparentemente pacífico e integrador, pode muito bem ser a chave para destravar a próxima grande transição global, aquela que colocará fé, política e tecnologia sob uma única bandeira. E como sempre, há uma última camada, uma que poucos ousam mencionar, a possibilidade de que tudo isso esteja sendo guiado por algo além do humano. Uma força invisível, operando há milênios, esperando apenas o momento certo para agir. E talvez, apenas talvez, esse momento tenha chegado. Enquanto muitos tentam decifrar quem é Abdullah Hashem a partir das profecias, do contexto histórico ou da geopolítica, há um fator silencioso que passa despercebido, mas é possivelmente o mais perigoso de todos: o poder da manipulação espiritual. A manipulação espiritual não é nova. Desde os tempos antigos, líderes religiosos e visionários usaram o medo, a esperança, o sagrado e o mistério para controlar multidões. Mas em tempos modernos, com o avanço da psicologia, da neurociência e da tecnologia, essa manipulação atingiu um novo patamar. E Hashem parece conhecer cada engrenagem dessa máquina invisível. Ele não fala como um pregador inflamado. Sua fala é calma, pausada, envolvente. Ele sorri com os olhos e escolhe as palavras como quem desenha um mapa em tempo real dentro da mente de quem o ouve. Cada discurso seu parece cuidadosamente roteirizado para provocar uma sequência emocional específica: dúvida, desconstrução, rendição, iluminação. Especialistas em comportamento já analisaram trechos de suas falas e identificaram o uso de técnicas típicas da hipnose conversacional, padrões de linguagem ambíguos, metáforas abertas, sugestões indiretas e referências cruzadas que ativam arquétipos profundos no inconsciente coletivo. Ele não ordena, ele sugere. E é justamente essa sutileza que torna tudo tão perigoso. Hashem frequentemente cita textos sagrados fora de contexto, mas com tanta convicção que o ouvinte comum dificilmente percebe. Ele mistura verdades reconhecíveis com interpretações obscuras e, ao fazê-lo, constrói uma realidade paralela, onde ele é o único ponto fixo. Nesse mundo construído pela fé emocional, não há espaço para questionamento racional. Há apenas revelação. Outro elemento fundamental em sua estratégia é a criação de um sentimento de exclusividade. Hashem frequentemente afirma que nem todos estão preparados para entender, que apenas os despertos reconhecerão a voz do verdadeiro guia. Isso cria uma divisão psicológica entre os que veem e os que estão cegos. E para muitos, ser incluído entre os despertos é emocionalmente viciante, alimenta o ego espiritual e isola o indivíduo do pensamento coletivo. O isolamento é outro componente-chave. Seus seguidores mais próximos têm abandonado redes sociais, cortado laços com familiares e se afastado de instituições tradicionais. Em seu lugar, criam comunidades fechadas, onde apenas as palavras de Hashem têm autoridade. Dentro desses espaços, a realidade externa começa a desaparecer, e a doutrina se torna o único filtro da verdade.
As mensagens de Hashem também são meticulosamente moduladas. Ele alterna entre linguagem poética e apelos emocionais diretos, oferecendo consolo para traumas, explicações para dores existenciais e, acima de tudo, um propósito. Esse propósito espiritual é o centro gravitacional que mantém seus devotos girando ao seu redor. Para eles, ele não é apenas um mestre, é o único elo entre o mundo visível e o divino. Essa centralização absoluta da verdade é um traço comum em líderes manipuladores espiritualmente. Mas Hashem vai além. Ele oferece acesso. Acesso ao invisível, ao eterno, ao que está escrito antes da criação do mundo, e ao fazer isso, ele transforma a fé em dependência. Uma dependência que cresce silenciosamente, até se tornar identidade. Há ainda o uso calculado de símbolos. Hashem aparece com roupas que remetem ao vestuário de líderes espirituais de diferentes culturas. Sua barba cuidadosamente aparada, o olhar firme, as mãos gesticulando suavemente. Tudo compõe uma imagem que é ao mesmo tempo familiar e enigmática. Ele não se apresenta como líder moderno, mas como um eco do passado, como se carregasse em si o peso de milênios de sabedoria. E isso funciona, porque o ser humano, em momentos de crise, tende a buscar figuras que simbolizem estabilidade, transcendência, sentido. Quando as estruturas desmoronam, buscamos o sagrado. E Hashem se posiciona exatamente ali, no espaço entre a queda do mundo e o anseio por algo que o substitua. A manipulação espiritual moderna não precisa mais de fogueiras ou perseguições. Ela opera com algoritmos, com vídeos bem produzidos, com frases cuidadosamente editadas, com comunidades digitais onde o contraditório não entra. E talvez esse seja o maior trunfo de Hashem. Ele não precisa calar os críticos. Basta torná-los irrelevantes dentro de seu ecossistema de fé. É claro que muitos desses sinais de manipulação são contestados por seus defensores. Dizem que ele apenas guia, que cada um é livre para aceitar ou não. Mas, como se é livre, quando se acredita que rejeitá-lo é o mesmo que rejeitar a vontade divina? Quando o medo de se perder espiritualmente se torna maior que qualquer dúvida racional, o que Abdullah Hashem faz, em essência, é refinar tudo o que já se viu em movimentos religiosos do passado, mas com os recursos de um novo tempo. Ele une carisma, mística, conhecimento teológico e tecnologia para formar uma bolha espiritual perfeita. E uma vez dentro dela, sair pode ser mais difícil do que muitos imaginam. Talvez o maior perigo não esteja em suas palavras, mas no que elas fazem com quem as escuta. Quando se trata de líderes espirituais, poucos elementos têm tanto impacto quanto os chamados sinais e maravilhas. Ao longo da história, curas, aparições, fenômenos climáticos e manifestações sobrenaturais sempre acompanharam figuras carismáticas. E com Abdullah Hashem não é diferente. Na verdade, segundo seus seguidores, é exatamente aí que reside sua maior prova. Vídeos circulam em redes alternativas mostrando supostos milagres. Uma mulher que diz ter sido curada de um câncer terminal após tocar um lenço ungido por Hashem. Um homem que afirma ter escutado a própria voz de sua falecida mãe durante uma oração conduzida por ele. Relatos de visões coletivas em que multidões viram uma figura luminosa pairar sobre o deserto do Sinai durante um de seus encontros secretos. O fenômeno mais citado, porém, aconteceu em 2023, durante uma vigília em Assuã, no sul do Egito. Cerca de 120 pessoas relatam ter visto 3 luas alinhadas no céu, uma atrás da outra, com uma estrela no centro, exatamente como descrito em um antigo manuscrito de Ita, que, supostamente, previa o sinal do tempo do Yamani. Curiosamente, nenhuma câmera registrou o fenômeno com nitidez. Apenas relatos orais, desenhos rudimentares e registros emocionais. Céticos dizem que tais eventos são psicossomáticos, que Hashem utiliza técnicas de sugestão coletiva e expectativa emocional para induzir fenômenos de massa, mas os fiéis juram. Eles viram, sentiram, presenciaram. Há também registros de fenômenos mais sutis.
sonhos recorrentes em pessoas que nunca haviam ouvido falar de Hashem, mas que acordaram com seu nome na mente. Crianças que, supostamente, teriam pronunciado palavras aramaicas em transe durante encontros espirituais. Relatos de relógios parando, lâmpadas queimando, animais silenciando por completo durante as aparições dele. O que mais intriga é o padrão dos relatos. Eles não vêm apenas de um núcleo central de seguidores, mas de diferentes partes do mundo, inclusive de pessoas que sequer sabiam quem era Hashem. Em fóruns internacionais de espiritualidade, há tópicos discutindo eventos inexplicáveis que ocorrem exatamente em datas e locais onde Hashem teria estado, ou onde seus grupos estariam reunidos. Alguns estudiosos começaram a rastrear esses eventos usando geolocalização e datação cruzada. Em certos casos, realmente há registros de perturbações magnéticas leves, oscilações em sinais de satélite, picos anômalos em medições de campo elétrico atmosférico. Nada conclusivo, mas suficiente para deixar dúvidas. O próprio Hashem evita falar diretamente sobre milagres. Quando questionado, responde com frases enigmáticas como: "O que é milagre para quem dorme, é natureza para quem acorda." Ou, "Não é a luz que precisa provar-se à escuridão." Essas respostas, longe de esclarecer, apenas alimentam ainda mais o mistério. Mas e se esses sinais forem reais? A grande pergunta não é apenas eles aconteceram, mas sim, qual a origem deles? Nem tudo o que é extraordinário vem do bem. As Escrituras Sagradas alertam sobre esse ponto com insistência. Em Apocalipse 13:13, lemos sobre um falso profeta que realiza grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à vista dos homens. Em Mateus 24:24, Jesus adverte que surgiriam falsos cristos e falsos profetas que realizariam grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar, se possível, até os escolhidos. E o padrão está presente: sinais extraordinários, que causam comoção emocional intensa, mas cuja origem espiritual permanece obscura. Hashem nunca invoca o nome de Deus como o conhecemos nas tradições clássicas. Ele fala de a fonte, a presença, o vazio que respira, termos que flertam com misticismos orientais, esoterismo moderno e até ocultismo disfarçado de espiritualidade cósmica. Há quem veja nisso uma forma elevada de conexão com o divino universal. Mas há também quem aponte para uma estratégia sutil de desassociação da figura de Deus como Pai, como autoridade moral, como Criador. Ao retirar os nomes consagrados das tradições monoteístas e substituí-los por símbolos vagos, Hashem pode estar preparando um terreno fértil para o sincretismo absoluto, onde tudo parece luz, mas nada é verdadeiramente iluminado. Na prática, seus milagres servem como ferramentas. São chaves emocionais que abrem portais na mente e no espírito das pessoas. Uma vez tocadas por algo inexplicável, muitas deixam de questionar e passam apenas a seguir. A fé deixa de ser uma escolha racional e se torna uma resposta visceral. O perigo aqui não é o fenômeno em si, é o que ele desencadeia. Porque mesmo o maligno pode operar maravilhas. E nesse mundo cada vez mais cético, tudo o que parece divino é aceito sem filtro, desde que traga consolo ou fascínio. Sinais e maravilhas são reais? Talvez, mas o real nem sempre é o certo, e nem todo o brilho vem da luz. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja se milagres acontecem, mas a quem eles servem. Porque o verdadeiro milagre não cega. Ele ilumina. O verdadeiro sinal não hipnotiza. Ele desperta. E entre os que clamam por cura e os que oferecem visões, a única certeza é que o discernimento nunca foi tão urgente quanto agora. Essa talvez seja a pergunta mais repetida e mais temida quando se fala de Abdullah Hashem. Ele seria o anticristo? A figura do anticristo é, ao mesmo tempo, mitológica e profundamente real para bilhões de pessoas. Para os cristãos, trata-se de uma entidade final, um líder espiritual e político que surgirá nos últimos dias com poder para enganar o mundo inteiro. Ele será eloquente, carismático,
Operará sinais e será visto como Salvador, até que revele sua verdadeira natureza. Para muitos estudiosos, ele será a encarnação do engano. A descrição bíblica em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 é direta. O homem do pecado, o filho da perdição que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em Apocalipse 13, vemos a figura da besta que recebe autoridade para agir por 42 meses, que engana os habitantes da terra com sinais e que exige adoração. E em João 1, somos alertados que muitos anticristos já surgiram. O ponto crucial: a Bíblia não fala de apenas um, fala de muitos, sendo o grande anticristo apenas o ápice de um espírito já operante no mundo. Então, onde se encaixa Hashem? Do ponto de vista simbólico, ele preenche diversos requisitos. Ele se apresenta como sucessor de Cristo, mas redefine quem Cristo foi. Ele fala de unificação, mas à custa da verdade tradicional. Ele promove uma paz aparente, enquanto desmantela os fundamentos das doutrinas religiosas. E, acima de tudo, ele exige uma obediência espiritual total, não aos mandamentos, mas a ele próprio como revelação viva. E aqui está o detalhe mais inquietante. Ele não nega Jesus abertamente. Pelo contrário, ele o reivindica, mas o redefine. Hashem não diz que Jesus não foi o Messias. Ele diz que foi, mas que ele, Hashem, é sua continuação legítima, sua nova expressão, sua extensão final. E é exatamente essa a armadilha que muitas profecias alertam. O anticristo não viria como inimigo explícito de Cristo, mas como seu substituto. Essa é a diferença entre negação e usurpação. A negação é fácil de identificar, mas a usurpação, quando alguém toma o lugar de outro com aparência legítima, essa é infinitamente mais perigosa. Os seguidores de Hashem não o adoram como Deus, mas o reverenciam como o canal exclusivo da verdade. Na prática, isso o coloca acima das Escrituras, acima da tradição e acima da crítica. O que ele diz torna-se para eles sagrado por definição. E mais uma vez, os padrões bíblicos ecoam. Em Apocalipse 13:5, lemos: foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Hashem frequentemente se refere a si mesmo como o último selo, a ponte entre os mundos, e o único cujo nome está escrito em todas as profecias. Palavras poderosas e assustadoras. Ainda assim, há um ponto que muitos ressaltam. Ele ainda não realizou os grandes sinais descritos em Apocalipse. Ele ainda não se declarou governante mundial. Ele não impôs marca alguma, nem exigiu adoração pública. E por isso, alguns argumentam que ele não é o anticristo final, mas um precursor, uma sombra, um ensaio. Seja como for, o perigo permanece, porque até mesmo um precursor pode causar um engano em massa. O mais inquietante, porém, é a forma como o mundo parece pronto para aceitá-lo, ou alguém como ele. As pessoas estão exaustas de divisões religiosas, de conflitos intermináveis, de dogmas sem respostas. Hashem surge oferecendo tudo o que as massas modernas desejam: espiritualidade sem peso, fé sem culpa, transcendência sem compromisso. Uma religião para o século XXI, adaptável, fluida, magnética. E é aqui que mora a profecia mais sutil. Em 2 Coríntios 11:14, lemos: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A Bíblia nunca disse que o engano viria vestido de trevas. Disse que viria com brilho. Hashem não precisa parecer maligno. Ele precisa apenas parecer melhor que tudo o que já existiu. Mais compassivo que os pastores. Mais sábio que os teólogos. Mais amoroso que os profetas. Ele não precisa destruir o que veio antes. Basta que pareça superá-los. E talvez esse seja o último teste. Não apenas para as religiões, mas para a humanidade como um todo.
Um teste para discernir não entre o bem e o mal evidentes, mas entre o quase certo e o quase luz. Então, afinal, ele é o anticristo? Ou apenas mais um falso profeta? Talvez não importe, porque a função do anticristo é enganar. E se Hashem cumpre essa função, mesmo sem o título, o resultado final é o mesmo: um mundo seduzido por uma luz que não salva. Porque, no fim das contas, o verdadeiro anticristo não precisa carregar esse nome. Ele apenas precisa conquistar corações distraídos. E talvez, neste exato momento, ele já tenha começado. A história de Abdullah Hashem não se limita aos relatos religiosos ou às interpretações espirituais. Em círculos mais subterrâneos, fóruns anônimos, comunidades fechadas, arquivos digitais apagados e reupados, seu nome aparece ligado a algo ainda mais profundo: teorias da conspiração de proporções globais. Existem grupos online que afirmam que Hashem não surgiu espontaneamente, que ele faz parte de um plano antigo, executado por sociedades secretas com um único objetivo: inaugurar uma nova era mundial sob uma falsa luz espiritual. Para esses teóricos, Hashem é a fase final de uma engenharia milenar que vem sendo preparada desde a queda do Império Romano. Uma das teorias mais disseminadas é a de que Hashem seria o produto de um experimento de linhagem genética. Seu nascimento, de pai egípcio e mãe americana, não teria sido casual, mas cuidadosamente orquestrado para unir os traços espirituais e sanguíneos do Oriente e do Ocidente. Documentos vazados por fontes anônimas mencionam a existência de uma linha de sangue preservada, ligada aos antigos essênios, à casa de Davi e a descendentes secretos do profeta Maomé. Outros alegam que Hashem teria sido educado desde a infância em centros de formação esotérica secreta. Monges drusos, cabalistas do deserto, membros dissidentes do Vaticano, todos teriam contribuído para moldar sua retórica, sua imagem, sua missão. Isso explicaria o domínio que ele demonstra sobre textos sagrados diversos e sua capacidade incomum de fazer convergir símbolos e arquétipos de culturas totalmente distintas. Outra teoria alarmante relaciona Hashem diretamente com o projeto conhecido como Nova Ordem Espiritual, uma ramificação do antigo conceito de Nova Ordem Mundial. Segundo essa teoria, o mundo estaria sendo gradualmente preparado para aceitar uma única liderança religiosa global que dissolveria as barreiras entre fé, política e tecnologia. Hashem, nesse contexto, seria o rosto humano de um sistema oculto que opera acima dos governos, acima das religiões e até mesmo acima das corporações. Mensagens encriptadas encontradas em fóruns da Dark Web falam de uma liturgia secreta, praticada por elites ocultistas, que teria invocado o nascimento de Hashem em uma data astrológica altamente simbólica, conectada a uma rara conjunção entre Júpiter e Saturno. O objetivo? Abrir um portão dimensional, que permitiria a manifestação de entidades espirituais por meio de uma consciência humana receptiva. Simultaneamente, arquivos classificados supostamente vazados de agências de inteligência mencionam o surgimento de uma figura messiânica não alinhada com as três grandes religiões, mas que será usada para consolidar influência em zonas de instabilidade. Esses documentos, nunca autenticados, falam de ativação por culto, tecnologias de sugestão coletiva e reprogramação litúrgica para uso psicossocial em populações pós-crise. Embora tudo isso pareça saído de um filme de ficção, os paralelos com a realidade são desconfortáveis demais para serem ignorados. Afinal, como um homem com origem obscura, sem instituição formal, sem apoio político direto, consegue causar tanto impacto espiritual e cultural em tão pouco tempo? Há também uma teoria que conecta Hashem ao enigmático Projeto Blue Beam, um plano conspiratório segundo o qual governos usariam tecnologia holográfica e controle mental em massa para simular a segunda vinda de Cristo, ou a chegada de um Messias universal, com o objetivo de instaurar um governo global. Para os que defendem essa teoria, Hashem seria o projeto piloto desse plano,
um teste real, mas disfarçado de movimento espiritual espontâneo. Outros acreditam que ele pode ser uma criação de inteligência artificial avançada, ou, ao menos, operado em parte por ela. Seu domínio de narrativas complexas, sua presença digital envolta em mistério e seu impacto emocional sobre grandes audiências seriam, segundo alguns pesquisadores independentes, compatíveis com padrões de engenharia comportamental desenvolvidos em laboratórios secretos de neurolinguística. Há, ainda, quem afirme que Hashem é uma entidade espiritual, mas não humana. Que ele está incorporado ou canalizado por algo maior, algo que tem observado a Terra por eras e que agora está se manifestando de forma sutil, mas cada vez mais clara. Para esses teóricos, ele não é o criador do movimento, é o veículo, um portal. É impossível provar qualquer uma dessas alegações, mas é igualmente impossível ignorar a velocidade com que tantas ideias tão improváveis começam a convergir em torno de uma única figura. Porque se tudo é coincidência, porque tudo parece se encaixar tão bem. Talvez Hashem seja só mais um nome em meio ao caos. Ou, talvez, ele seja o ponto de convergência de forças que atuam nas sombras há mais tempo do que podemos imaginar. Depois de tudo o que foi revelado, profecias antigas, sinais misteriosos, manipulação espiritual, alianças geopolíticas ocultas e teorias de conspiração, a pergunta inevitável é: o que fazer diante disso tudo? É fácil cair em dois extremos, o da negação total ou o do medo paralisante. Ambos são atalhos perigosos. Negar o que está diante dos olhos em nome do conforto é, muitas vezes, a primeira armadilha do engano. E ser consumido pelo pânico também é uma forma de cegueira, uma que impede a ação consciente. A resposta talvez esteja em um caminho mais difícil, mas mais verdadeiro, o do discernimento. Discernir não é apenas acreditar ou desacreditar. É observar com atenção. É reconhecer que vivemos tempos complexos, nos quais a verdade foi diluída, as vozes foram multiplicadas, e a fé se tornou um campo minado de opiniões e aparências. Em meio a tudo isso, a busca pelo que é genuíno se torna uma jornada solitária, mas necessária. O primeiro passo é sair da passividade. É parar de assistir ao mundo como quem observa uma novela profética. A Bíblia, o Alcorão, os textos sagrados de quase todas as tradições alertam para o mesmo princípio. Nos tempos do fim, muitos serão enganados porque amaram mais a mentira confortável do que a verdade que confronta. Isso significa que você precisa questionar não apenas os outros, mas a si mesmo. Por que você acredita no que acredita? Suas convicções vieram de estudo, de revelação pessoal ou de herança social? Você realmente conhece o que os textos sagrados dizem? Ou apenas o que outros disseram que eles dizem? Diante do caos, o maior ato de resistência é buscar a verdade, mesmo que ela doa. Isso começa com uma prática espiritual consciente, livre da dependência de figuras carismáticas. É hora de voltar ao fundamento. Não ao dogma cego, mas à essência. Leia, questione, ore, jejue, observe os frutos e não as aparências. A própria Bíblia diz que, pelos seus frutos os conhecereis. O fruto de Hashem, até agora, é confusão, divisão, adoração centralizada e uma crescente onda de silêncio institucional sobre sua presença. Será que isso é coerente com o espírito que traz liberdade, paz e clareza? O segundo passo é fortalecer sua mente. Estamos em uma guerra espiritual, sim, mas também mental. Nunca houve tanta desinformação, tanto ruído, tanta distração. Quem não cultivar disciplina mental e emocional será levado pelas marés da manipulação. Estude. Fortaleça seu raciocínio. Mantenha sua consciência desperta. E, mais importante, proteja seu coração. Porque a maior batalha não se trava nas redes sociais, nem nos púlpitos, mas nas decisões silenciosas que tomamos diariamente. A quem damos crédito? De quem recebemos autoridade? Quem tem o direito de definir o que você pensa, sente e crê?
Não basta saber sobre as profecias. É preciso saber o que fazer com elas. Os textos sagrados nunca foram escritos para entreter, mas para preparar. E talvez o que estamos vivendo agora não seja o fim em si, mas o começo de um filtro. Um teste. E como se passa nesse teste? Não é escolhendo um lado ideológico, nem elegendo um novo ídolo espiritual. É aprofundando seu relacionamento com a verdade eterna, aquela que não depende de carisma, nem de milagre, nem de narrativa. Aquela que está escrita em sua consciência, em seu espírito, em seu chamado. Talvez você não saiba ainda quem é Hashem. Talvez tudo isso ainda soe distante ou fantasioso. Mas não ignore os sinais. O mundo está mudando. Velhos sistemas estão ruindo. Novos líderes estão surgindo. O terreno está sendo preparado. E quando a grande escolha vier, será rápido, silencioso, decisivo. Por isso, prepare-se agora. Esteja ancorado antes que a tempestade venha. Fortaleça sua fé. Recupere sua autoridade espiritual. Estabeleça seus limites. Discirna o que é luz verdadeira daquilo que apenas brilha. E mais do que tudo, não caminhe sozinho. Conecte-se com pessoas que também estão despertando. Troque, confronte, edifique. A fé nunca foi feita para ser vivida em isolamento. Juntos, os alertas se tornam mais claros. Sozinhos, somos presas fáceis. O que fazer diante dessa revelação? Assuma a responsabilidade espiritual pelo seu tempo. Pare de esperar que salvadores externos venham consertar o mundo. Assuma seu posto. Levante-se. O engano será grande. Mas a verdade não precisa de multidões para vencer. Ela precisa de uma consciência desperta. E essa, só você pode ativar. O tempo de decidir não é amanhã, é agora. Porque, no fim das contas, a maior revelação não é sobre quem é Hashem, mas sobre quem você está se tornando diante dele. Cego, passivo, curioso ou desperto. O tempo está se encurtando, e cada minuto que passa é um passo a mais em direção ao inevitável. Que você não esteja entre os muitos que verão tarde demais. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também está despertando. Você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão começando a perceber que há algo muito maior acontecendo. Algo que não pode mais ser ignorado. Este vídeo foi feito para quem enxerga além do véu. Para os que não aceitam respostas prontas. Para os que têm coragem de questionar. Se isso te tocou, se algo ressoou dentro de você, então chegou a hora de agir. Curta este vídeo agora mesmo. Isso não é apenas um gesto de apoio. É um sinal para o algoritmo de que você quer mais conteúdo assim, que você quer ir mais fundo. E quanto mais pessoas interagirem, mais longe esta mensagem pode chegar. Comente aqui embaixo. Quem você acredita que é Abdullah Hashem? Um Messias, um impostor ou o prenúncio de algo ainda maior? Sua voz importa e pode despertar outras consciências que estão na dúvida. E claro, inscreva-se no canal. Esse é só o começo. Estamos apenas desvendando a superfície de um fenômeno que pode redefinir o mundo como conhecemos. Cada novo vídeo vai mais fundo, conecta mais pontos, revela mais camadas. Não fique de fora. E por fim, compartilhe deste vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está em busca de respostas. Você pode ser o elo que faltava na jornada de despertar de outra pessoa. Você recebeu essa mensagem por um motivo. Agora, passe adiante. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, permaneça alerta, desperto e firme na verdade.